violas, versos e prosas, no universo do cantador, cantando e contando histórias, levando paz e amor. Olá pessoal, está no ar mais um Violas, Versos e Prosas pela Univale FM e Univale TV. E hoje a nossa prosa é com um dos grandes defensores da cultura caipira e das tradições musicais do Paraná. Recebemos o cantor, compositor, violonista, produtor cultural e integrante do grupo Viola Quebrada, Oswaldo Rios. Seja muito bem-vindo ao Violas, Versos e Prosas, Oswaldo. É um prazer recebê-lo pela segunda vez em nosso programa, né? Olá, Wesley. É um prazer estar aqui com vocês de novo, né? Junto com os telespectadores aí da Univale TV e também da Univale FM, né? Os nossos ouvintes de rádio, né? E um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse trabalho que é tão rico para a gente, né? E tão caro, né? Para a gente também. A gente compartilha da mesma felicidade também, Oswaldo. E para quem não acompanhou o primeiro episódio, lá sua primeira conversa aqui no programa, me permita te apresentar. É natural de Planaltina do Paraná, Oswaldo Rios tem uma trajetória marcada pela valorização da música caipira, manifestações culturais populares. Com formação em desenho industrial e estudos musicais no Conservatório Vila Lobos, participou de oficinas com nomes importantes como Itamar Assunção, Arrigo Barnabé e Sérgio Natureza. À frente do grupo Viola Quebrada, é responsável pela direção artística e produção de discos que ajudaram a preservar e divulgar a cultura caipira e o fandango paranaense. Ao longo da carreira, dividiu palco com artistas como Inesita Barroso, Tinoco, Zé Cabaleiro, Sérgio Reis e Jackson Antunes. Oswaldo, conta pra gente como nasceu esse seu gosto, né, pela música caipira e o seu início pela música. Só para completar aí, tem mais dois trabalhos que para mim são dois encontros que nós tivemos, que são muito importantes, porque nós aprendemos muito com esses encontros. Foi Pena Branca e Chavantinho, que gravaram no nosso primeiro trabalho. Eles gravaram uma música que era, inclusive, inédita para eles. A única gravação que eles fizeram é uma autoria do Chavantinho, mas a única gravação que eles fizeram está no nosso CD, né? No nosso primeiro CD. E a outra participação, outro encontro, né, interessante para nós foi com as Galvão, né, as duas irmãs que gravaram com a gente um DVD aqui em Curitiba, e foi um encontro aí bem interessante, mesmo porque a gente esteve depois fazendo outros shows com elas e tal, né, então tivemos um encontro bem produtivo, né. E sobre o grupo, né? O grupo começou em 98, foi nosso primeiro show. Curiosamente, nosso primeiro show foi no palco da Viola Minha Viola, do programa Viola Minha Viola, que era apresentado pela Inesita Barroso, né? E assim, nós fizemos o primeiro show mesmo em Santa Catarina, no interior de Santa Catarina, em 98, mas uns dias antes nós fizemos essa apresentação em abril de 98, lá no Viola Minha Viola. Então, eu considero, como é um palco com público, né? Eu considero como nossa primeira apresentação pública, né? E como se fosse o início do grupo. São mais de 2 décadas aí na estrada com o grupo, né, Oswaldo? Conta um pouco pra gente sobre as transformações que vocês passaram nesse período, desafios enfrentados. A cultura caipira já esteve presente desde esse início? Sim, são mais de 2 décadas, eu diria, eu já estou dizendo quase 3, porque em 2028, agora daqui 1 ano e meio, né, nós estaremos completando os 30 anos, então estamos mais perto dos 30 do que dos 20, né? Exato. E sim, sempre foi. Eu costumo dizer que a gente começou esse trabalho aqui em Curitiba por não ter chance de ouvir esse tipo de trabalho que a gente tinha vontade de fazer, né? Nunca se ouvia muita música nesse estilo, no estilo caipira, né? E eu lembro de Pena Branca e Chavantinho uma vez, lá no começo final dos anos 80 ou 90, e Almir Sater, que vinha de vez em quando, assim. Então,
eu costumo dizer que foi um pouco por isso, assim, por não ter chance de ouvir, falei, vamos fazer um grupo que toque para pelo menos a gente pode ouvir nós mesmos tocando, né? De qualquer forma, ele foi de certa forma bem sucedido, né? Nesse nicho assim da música caipira, da música de viola, né? Nós fizemos muitos shows, né? Conhecemos quase que o Brasil inteiro, menos o Nordeste, a gente conheceu, né? Inclusive região Norte, Acre, Rondônia, né? Giramos bastante, Mato Grosso, São Paulo, Minas, enfim, e gravamos seis trabalhos de discos, né? E tem mais um DVD, então, de certa forma, foi um trabalho assim bem sucedido, e sempre começamos com essa vontade de tocar esse repertório e estamos tocando ele até hoje, né? Mudando a linha do repertório, continua a mesmo, né? É importante a sua fala, Oswaldo, até porque vocês trabalharam realmente com grandes nomes da música brasileira, né? O quanto isso influenciou, qual importância teve trabalhar com artistas desse quilate na formação artística de vocês, até na identidade mesmo do grupo? Hoje em dia, 30 anos depois, é quase assim, eu diria imperceptível, né? Dizer assim, não, pô, isso mudou e tal. Mas a gente sempre ia sentindo essas mudanças ao longo de cada passagem, ao longo de cada encontro desse, né? Era sempre um aprendizado. Então, eu posso dizer que nesses 30 anos, nós mudamos muito como pessoa, assim, mas mudamos como artistas também, né? E ganhamos, assim, uma bagagem musical bem interessante. E claro que isso vem dessa soma toda, não, da nossa vivência e experiência, mas também desses encontros que nós tivemos, né? Você não, né? Nós fizemos uma viagem, uma turnê com o Tinoco por Santa Catarina e por algumas cidades do Paraná, algumas cidades de Paraná e Santa Catarina. Então, conversando com ele, ouvindo histórias dele, né? Ouvindo histórias dos anos 30 e 40 do século passado, né? Nós não éramos naturalmente nem nascidos, e então imagina que, né, um encontro desse, quão rico é de cultura, de sabedoria, com uma pessoa como o Tinoco, né? Eu lembro de em Londrina, por exemplo, a gente descendo no hall do hotel já para ir pro local do show, né, com o Tinoco, e aí no hall do hotel ele encontra o Paulo Altran, que também estava em Londrina fazendo uma... Então eu lembro que eu vejo essa foto de vez em quando, os dois frente a frente, né, para mim assim, dois monstros sagrados assim da cultura brasileira, né, ali de frente um para o outro, e eu fiquei de longe, né, só admirando, porque falei, não vou nem chegar perto não posso participar dessa cena, né? Então você imagina que, né, uma viagem dessa a gente aprende muita coisa, e é como eu disse, hoje em dia a gente você nem lembra mais o que você aprendeu, mas é certo que você aprendeu. Que bacana. Trabalhar com referências assim da sua área é sempre muito especial, né, Oswaldo? Agora conta um pouco pra gente em relação ao repertório do grupo. Assim, vocês buscam regravar muitas canções, tem uma filosofia de trabalhar mais com músicas autorais. Qual é o pensamento do grupo nesse sentido? No começo a gente começou por regravar, né, canções que já faziam parte do repertório clássico caipira, assim, né? Porque também era uma forma de aprendizado nosso, né? Nós éramos o grupo que foi formado, a gente veio assim de diversas formações, né? Um veio de uma área mais do jazz e tal, né? Eu era mais da MPB e tal, embora nascido lá em Planaltina do Paraná e tendo ouvido música caipira durante a minha infância e adolescência, né? E morando na beira do rio Ivaí, perto do rio Paraná, lá na região noroeste do Paraná.
eu tivesse muito essa bagagem. Eu trabalhava em Curitiba fazendo MPB, assim, e aí, quer dizer, a gente começou esse repertório também como uma forma de treino, de aprendizado, né? Mas o Rogério Gulim é um grande compositor, né? E eu também já tinha até gravado um trabalho autoral, um disco autoral meu, né? E então não poderia escapar da gente também ir compondo coisas nesse estilo mais caipira, né? Com essa pegada mais rural, com esse apoio da viola caipira como instrumento principal, assim, né? Então acabou que a gente também ia gravando algumas coisas nossas junto e tocando nos shows, essas nossas composições que iam aparecendo, até que gravamos também um CD inteiro autoral, né? Então é um pouco das duas coisas, a gente gosta das duas coisas. Nos shows, até nós estamos preparando um show aqui para domingo, e esse show tem coisas autorais e coisas do repertório clássico, e um pouco da viola contemporânea, que eu digo, essa viola de Almir Sater, do Renato Teixeira, são pessoas que ainda estão vivas aí, compondo, né, e compondo bem, e é um trabalho que a gente respeita muito e sempre procuramos trazer nos nossos repertórios. E falando sobre repertório, então, do grupo, vamos ouvir, então, Meus Retalhos e, na sequência, o intervalo aqui no Violas, Versos e Prosas. Continue com a gente. Quando eu vim do interior, pus na mala a viola, afinada no meu dom, trouxe tudo que era bom. Trouxe o cheiro de uma flor, um perfume que consola. Mas se a chuva molha o chão, ainda chora o coração. À noite a cidade cala, e eu lembro do que se foi, já passou. Remexa essa minha mala em busca do que restou. Resta um gosto de hortelã, resta o riso de Nicinha, andorinha que voou, pé de vento que soprou, pra quarar meu amanhã. Tem o sol de manhãzinha, e num resto de canção volta toda a emoção. À noite a cidade cala, eu lembro do que se foi, já passou. Remexa essa minha mala em busca do que restou. E por tantos atalhos, remendando este manto eu vou, costurando os retalhos que o tempo não desbotou. A saudade ainda dói, entristece o meu coração, mas a vida não para.
violas, versos e prosas do universo do cantador, cantando e contando histórias, levando paz e amor. Você sabia? A Univale é feita para todos. Tem cursos em diferentes áreas. Tem bolsas, tem universidade gratuita. Tem quem chega com dúvidas, mas tem quem chega com vontade de mudar o mundo. Estágios, projetos, empresas parceiras. O mercado tá dentro do campus e você dentro das oportunidades. Porque o mundo lá fora não para. A inteligência artificial tá aí. As profissões estão virando outras. O que antes era certeza, agora é transformação. Por isso, a Univale acelerou. Atualizou cursos, investiu em novos laboratórios, se conectou ainda mais ao mercado. Tudo isso para garantir que o seu curso se mova junto com o futuro. E que você chegue lá na frente pronto para o que vier. O amanhã é incerto, mas o nosso papel como universidade nunca esteve tão claro. Sempre ao seu lado, sempre um passo à frente. Univale. Violas, versos e prosas do universo do cantador, cantando e contando histórias, levando paz e amor. Estamos de volta com Violas, Versos e Prosas, hoje recebendo o cantor, compositor e produtor cultural Oswaldo Rios, integrante do grupo Viola Quebrada. Oswaldo, muito obrigado novamente, pela conversa, por compartilhar um pouco da sua história com a gente aqui no Violas, Versos e Prosas. Conta pra gente, sobre a música Meus Retalhos, que a gente vinha falando no início, ou melhor, no final do primeiro bloco. Como surgiu essa composição? É uma música também de autoria sua. Qual história ela conta? Essa música é justamente Meus Retalhos, né? Essa coisa de juntar lembranças, né? Como se fosse um retalho, né? Uma colcha de retalhos, algo assim, né? Mas é uma parceria minha com o Rogério Gulim, que está tocando comigo aí no vídeo. E no vídeo também está a Margarete Macchiocchi, que é a cantora do grupo Viola Quebrada, né? E a música, Meus Retalhos, é minha, do Rogério, e de uma poeta paranaense que chama Etel Frota, nossa amiga poeta talentosa. E a música conta um pouco dessa história muito comum no Paraná, e acredito que em Santa Catarina, no Sul, São Paulo também, das pessoas que saem de uma cidade pequena, até da roça, né, que foi o meu caso. Eu saí de uma casa que ficava numa fazenda e vim para Curitiba, né? Então, aí tem essa coisa de ter trazido um monte de lembranças, né? E toda noite você abre aquele baú e revisita, né? Na memória, na sua própria memória, né? Como eu costumo dizer de vez em quando, a pessoa que sai do interior, mas o interior não sai da pessoa, né? Oswaldo, você também atuou em projetos de pesquisa e valorização, do fandango. Como foi para você participar do Museu Vivo do Fandango? Então, o Museu Vivo do Fandango foi um projeto grande, né? Que visitou 5 localidades, né, do litoral de Paraná e São Paulo: Paranaguá, Morretes e Guaraqueçaba, aqui no Paraná, e Cananéia e Iguape, no litoral sul de São Paulo, né? Conversando aí com fandangueiros, né, procurando saber como é que foi a vida deles, como é que eles aprenderam os instrumentos, como é que, né, investigando tudo, tentando investigar tudo sobre o fandango, né? E isso aconteceu há alguns anos e gerou um CD duplo, um CD livro assim interessante, com textos bem, e um livro, né? Também tem um livro e o CD duplo. Então, um trabalho muito rico assim de pesquisa para muita gente ainda hoje em dia, né? E quando nós fizemos esse trabalho, nós já tínhamos gravado com a família Pereira um CD chamado Viola Fandangueira. A família Pereira é uma família que viveu, ainda vive, né? Mas hoje em dia não mais. Eles foram criados muito unidos, essa família toda, muito unida e meio que isolada num lugar de Guaraqueçaba chamado Rio dos Patos. Eles moravam lá e viviam de plantar arroz, plantar mandioca, né? Alguns produtos assim que eles plantavam, e até para a própria subsistência, né?
e viviam de caça também, né? E tocando fandango, faziam seus próprios instrumentos, suas próprias violas e rabecas, né? E o fandango era muito ligado ao mutirão, né? Eles faziam mutirão de colheita de arroz, por exemplo, né? Aí passavam o sábado inteiro colhendo, né, o arroz, no caso, e aí à noite, depois do serviço cumprido, né? Eles faziam um baile de fandango, que era para festejar ali a colheita, né? Festejar a amizade e a coletividade deles. Também tinha mutirão de varação de canoa, que eles faziam a canoa lá no meio do mato, e depois tinha que tirar aquele trambolho de lá, né? Tinha que ser em bastante gente. Aí tinha que ser através de mutirão. Aí também gerava depois um fandango acompanhado também tinha que ter comida, né? Porque essa gente precisava comer. Então, essa coisa do mutirão que gerava o fandango é uma coisa muito, digamos, que mistura a coisa do trabalho, né? Com o entretenimento, a música de festa, né? Que eles faziam depois, mas a própria culinária, né? Um pouco da história do barreado, que é uma comida típica do litoral do Paraná, aqui, uma comida que se deixa cozinhando, uma carne que não é uma carne tão nobre, mas que fica cozinhando muitas horas até amolecer bem, né? Ficar praticamente desmancha, né? E então tem muito a ver com essa cultura toda, que envolve o fandango, com a sua música, né? Ali a cultura, as plantações, o trabalho deles, né? E a festa, né? Então tem tudo isso, uma coisa que mistura tudo isso, né? Fandango é uma vida muito, muito rica, assim, uma cultura rica, né? Oswaldo, infelizmente o nosso bate-papo está chegando à reta final, o programa passa muito rápido, gostaria de te agradecer novamente. Para a gente finalizar de forma rápida, se você puder contar para a gente qual que é o momento agora do grupo, se há algum projeto em vista. A gente sempre está com algum projeto em vista, mas nesse exato momento eu tenho algumas coisas pessoais, né? O grupo também tem algumas coisas que a gente está pensando em desenvolver. Essa coisa nós já passamos algum tempo da pandemia, mas a coisa da pandemia parece que a gente ainda não saiu dela, entendeu? Eu acho que para nós pegou diferente, assim, talvez por conta da nossa idade, sei lá, mas ainda a gente está tentando se desatolar disso e tentando agora trabalhar nessas ideias de projetos que a gente tinha, e enfim, mas continuamos fazendo shows, né? A gente sempre trabalha bastante aqui pelo estado do Paraná, temos shows em São Paulo, em Belo Horizonte, algumas coisas marcadas para ir para as próximas semanas, e é nosso projeto principal, inclusive acho que é o que a gente gosta mais, que é de fazer show, né? Mas aí para isso a gente precisa também de vez em quando gravar algumas coisas, e a gente vai trabalhando tentando juntar as duas coisas aí. Oswaldo, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Você gostaria de deixar suas redes sociais do grupo também, para que possa acompanhar vocês pelas redes sociais? As redes sociais, a gente está aí nas principais, né? Facebook, Instagram, né? Até Twitter e tal. Mas acho que é só buscar aí Viola Quebrada que acaba batendo na gente lá. Muito obrigado, então, Oswaldo, pela nossa conversa novamente, né? E o público pode acompanhar vocês aí nas redes sociais. Aproveite também para seguir a Univale FM e a Univale TV nas redes sociais. E para encerrar o nosso encontro, vamos ouvir mais uma canção de Oswaldo Rios, Louvação. Um grande abraço e até o próximo Violas. Cai a lua na ribeira, o sereno cai no chão, solidão cai das estrelas, saudade vira canção. No abismo dos seus olhos, só avisto o chapadão, passarinhos me consolam,
chão. E quando o céu descer chuva em nossa plantação, eu canto a fé com louvação, louvação. A paisagem me convida, o vento fala que não. A vida pede guarida, eu peço mais afeição. Lua cheia me clareia, água treme de aflição. Minha viola pranteia um canto de louvação. E eu aqui tomando a rédea da vida na mão, folha seca que caiu, não demora vira chão. E quando o céu descer chuva em nossa plantação, eu canto a fé com louvação, louvação. E eu aqui tomando a rédea da vida na mão, folha seca que caiu, não demora vira chão. E quando o céu descer chuva em nossa plantação, eu canto a fé com louvação, louvação. Violas, versos e prosas do universo do cantador, cantando e contando histórias, levando paz e amor.